Gente, eu estava falando sobre a cavidade ocular. O que que é essa cavidade? Todos nós, Gente, eu estava falando sobre a cavidade ocular. Todos nós temos essa estrutura aqui, ó. Nós temos uma cavidade, né? Um fundo próximo ao olho aí, que se chama cavidade ocular. Essa estrutura óssea aqui, ela define para a gente onde fica o posicionamento de cada sobrancelha. Então, se a cliente chega para você, ela tem um problema de alopécia, por exemplo, ela não tem nenhum pelo na face, não tem sobrancelha, não tem cabelo. Aí você fala: Meu Deus, como que eu vou fazer esse design, né, para criar uma micro linda aí? Então, não tem muito segredo, eu estava falando sobre isso. A gente se baseia na cavidade ocular. Eu falei um pouco no início, para quem não estava na live. Aqui, ó, no cantinho do nariz aqui, um pouco mais, um pouco mais aqui no canto do início do canal lacrimal, a gente tem o início dessa sobrancelha, a gente delimita ela até onde ela pode chegar. Nós temos o final, que também é baseado no canto do nariz, no arco do cupido. Nós temos a altura. Nessa boneca aqui não dá para ver, mas se você colocar o dedo aí na sua sobrancelha, você vai sentir um volume maior acima da sua cavidade ocular. Você vai sentir, nós temos um canalzinho aqui, ó, que nos dá a espessura da sobrancelha. Nós temos um canal. Então, a gente descobrindo onde é a largura, né? A largura é o início desse canal, a espessura limite é na margem, né, orbital, a gente chama de margem orbital, é o limite. Nós temos o fim, que é no canto externo do nariz, o cantinho dos olhos, te dá o fim da sobrancelha. Tudo isso, gente, é importante que vocês entendam. Para quê? Para criar um design que esteja harmônico com o rosto de cada cliente. Então, o que vai revelar se esse design ele é ideal ou não, olha aqui, ó, é a cavidade. Eu vou fazer um desenho, vocês vão começar a entender agora, ó. Que é o início, olha aqui a nossa cavidade do olho, gente. Ele é amendoado, ele vai arredondando aqui, ó. Então, isso aqui é a cavidade do olho. Tá vendo? Ele vem no cantinho aqui do nariz, ó. Ele realmente é uma cavidade que desenha o óculos, mais ou menos. Essa aqui é a cavidade. Agora eu quero mostrar para vocês como é que a gente identifica o início, né, da sobrancelha. O início, ele fica aqui, ó, no finzinho, nessa estrutura óssea aqui, entre o fim do canal lacrimal e a estrutura óssea aqui, ó. Se você for até embaixo, ele vai pegar mais ou menos no meio do nariz. A gente não gosta muito de basear sobre a aba do nariz, por quê? Porque tem pessoas que têm um nariz menor, outras um pouquinho mais largo, e isso acaba interferindo no resultado lá da sobrancelha. Então, a gente sempre se baseia aqui, ó, mesmo, na cavidade ocular, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer junto com vocês para que a gente siga o mesmo raciocínio. Então, o início aqui tem um centro, ó, centro do nariz, que é no arco do cupido aqui, ó. É uma divisão.
Isso aqui é o que divide o arco do cupido entre o lado esquerdo e o lado direito. E como é que a gente identifica o início dessa sobrancelha? O início, ele tá aqui, ó, no início da cavidade. Quando a gente coloca o dedo aqui, a gente sente esse osso, né? Quando a gente está trabalhando e a gente coloca o dedo na cavidade, a gente sente. Então, o início é no cantinho do nariz, aqui, bem no osso do nariz. Olha para você ver. Legal. Não tem erro não, tá, gente? Quando a gente está com a cliente na maca, a gente consegue identificar isso. Esse aqui é o início, ó. Ah, como é que eu acho o ponto alto? O ponto alto é onde a gente identifica que aquela sobrancelha é mais arqueada, que as clientes costumam chegar para a gente e falar assim: ah, eu gostaria da minha sobrancelha mais arqueadinha. Então, esse é o ponto alto, é onde a gente define ali aquela curvatura, né? Que dá aquele pontinho alto. Como é que a gente identifica ele? A gente vai no arco do cupido, ele vai até o final da íris aqui, ó. A gente consegue identificar. Opa, a gente consegue identificar o ponto alto da sobrancelha. E o ponto final vai no arco do cupido, no finzinho do nariz, no fim dos olhos, você consegue identificar o ponto final. Esse é o ponto final da sobrancelha. Então, nós temos o início, o ponto alto, o ponto final. A gente começa com o início, o ponto alto e o ponto final da sobrancelha. Como é que a gente identifica a largura? Quando a cliente está na maca, a gente coloca o dedo aqui nesse canal, no canal da, no, no, na cavidade ocular, aqui no iniciozinho, ele permite que você identifique o final. O final não, desculpa, o início da espessura. Então, você coloca lá o dedo no olhinho da sua cliente. Eu estou imaginando que essa cliente não tenha pelo. Aqui ele já me deu o início, ó. Eu consigo ter o início da largura dessa sobrancelha. Aqui é a mesma coisa, você pode colocar o dedinho aqui, identificar o início. Vou colocar a régua, o início da largura aqui, ó. Esse é o início da largura dessa sobrancelha. Se você fizer uma linha reta, você já leva para o outro lado também. Vamos lá fazer tudo junto? Já leva para o outro lado. E como é que eu sei qual que é a espessura limite na parte superior? Lembra que eu falei que a gente tem um canal, é uma margem. Coloca a mão acima dos olhos dessa cavidade, você vai sentir uma protuberância, um calombinho, uma coisa bem sutil acima da cavidade. Ali, a gente passando o dedo de forma bem leve e suave, você vai sentir que ele tem um canalzinho, como se fosse um rio. Ele vai vindo assim, ele desce até o final da sobrancelha. Ele nos permite, ele nos dá um limite de largura. Fora que a gente também tem os limites máximos, né, que a gente costuma trabalhar, vai depender
da espessura do rosto da cliente, mas o que eu estou te ensinando aqui hoje é para que você não erre ao identificar a largura ideal para cada cliente, porque você está identificando a estrutura óssea dela. Quando você identifica a estrutura óssea do cliente, não tem como errar, não precisa você entender se o rosto é redondo, não precisa você entender se o rosto é quadrado, se o rosto é fino, se o rosto é longo, você só precisa entender a estrutura óssea da cliente, dessa forma você cria o design ideal para cada uma. Então aqui, ó, eu já consigo identificar aqui a largura da área superior, olha, que é exatamente aqui a sobrancelha que essa cliente tem. Você tá vendo, ó? A gente vai lá, a gente coloca um início aqui também. Então, aqui é o início da espessura. Se você tá com a cliente na maca, você consegue sentir através da cavidade ocular. Você coloca o dedo, você vai sentir o osso dela. Você deita o dedo assim e passa o lápis dermográfico, ó. Olha aqui, eu já fiz de um lado, eu tô sentindo do outro lado, eu senti a cavidade, eu senti o início dela acima do nariz aqui, ó. Quando ela começa a fazer a curvinha, é ali que é o início da sobrancelha. Aqui você vai identificar o início. Identificou o início da largura, né? Início da largura. Identifica o início da largura, você consegue também identificar depois, através do canal da margem, né, supraorbital, que é a margem limite, que ela também, quando você passa o dedo lá no olho acima da cliente, você sente essa protuberância, que ali é o limite. Então, você sabe que se a cliente chegar sem pelo, você sabe onde iniciar, porque a cavidade do olho está te mostrando o início da largura e também o limite do canal aqui, ó, ocular, né? Ele também te dá o limite máximo de onde você deve ir com a altura dessa sobrancelha. Aqui é o limite final, aqui é o início para você não ultrapassar, para você não trazer essa sobrancelha para frente. Então, aqui você não traz essa sobrancelha para juntar muito. Como que você sabe disso? Você identifica com o canto do nariz, ó, aqui é o início, porque se você trouxer ela muito para frente, você vai fazer uma sobrancelha que ela vai ficar com aquela cara de bravo, sabe? Ela se encontra no centro aqui, ó. Se ela se encontrar aqui, você vai fazer uma sobrancelha que vai ficar com a cara de brava e não vai ficar legal. Então, toda a sobrancelha tem um limite. Então, você respeitando essa estrutura aqui, a aba do nariz, o início aqui do canal lacrimal, você encontra o início limite para você trazer essa sobrancelha. Então, aqui é o início dela. Aqui é o ponto alto, onde você vai elevar essa régua, né? Você achou o início? Como que você vai fazer a junção? Você vai ligar os pontos. Não tem grande segredo, você liga os pontos. Você deita a régua, no caso seu lá, você vai estar fazendo com a linha, ó. Você vai ligando os pontos. Lembra do ligar os pontos quando a gente estudava, que a gente para fazer um desenho, a gente ligava os pontinhos? Então você vai fazendo, você vai ligar os pontos.
Gente, eu estou fazendo com a régua, mas pode ser feita à mão livre também. Quando você vai treinando, você consegue fazer esse design à mão livre. Aqui, ó, você pode fazer à mão livre, esse é o ponto final. O que que é o ponto final? O seu limite. Onde você pode ir, você não pode ultrapassar desse limite. Ele tem que ser o limite máximo, ele tem que vir até a altura dessa largura aqui, ó. Imaginando que essa linha aqui, ela, ela vem até aqui, ó. Essa linha inicial, olha aqui. Então, você pode trazer o design até respeitando esse limite aqui, ó. Essa linha. Porque quando você desce muito, quando você passa ela, você faz esse olhar com que esse olhar fique caído. Então, aqui é o limite máximo. Você pode fazer ele um pouco para cima, um pouco para baixo. Nossa, gente, não tô me encontrando aqui, ó, na régua. Então, meninas, aqui sendo o ponto limite máximo, tô querendo encostar aqui só para mostrar para vocês que existe esse finzinho aqui, ó, que é o limite máximo. Não pode ultrapassar ele. Se ultrapassar, você faz uma sobrancelha caída. Estou fazendo com a régua. Lógico que o design a gente vai arredondando aqui, ó. A gente não faz nada quadrado, nada mecânico. A gente vai arredondando ele. Tá vendo? Você não faz nada quadrado. Essa parte aqui você faz mais arredondadinha. Isso aqui é para mostrar para vocês que existe o ponto alto, o ponto final, o ponto inicial dos olhos. E cada pessoa tem uma estrutura óssea, né, que deve ser respeitada. Quando você respeita isso, você cria um design lindo, um design harmônico e respeitando a estrutura óssea da cliente. Tanto que aqui, ó, a oriental aqui, ela trouxe para a gente um olhar mais reto, uma sobrancelha mais reta. É muito típico das orientais ter esse tipo de design, faz parte da estrutura delas. Então, quando você entende, quando você consegue fazer uma análise do rosto, a análise óssea, você não erra, não. Você não consegue errar mais. Então, você não fica refém de equipamento. Eu trouxe até aqui, ó, a régua para mostrar para vocês. Tá vendo que você pode trabalhar com a régua? Quem vai definir melhor a ferramenta para trabalhar é vocês. Quem define, tá vendo? Ó, esse aqui, ó, é a estrutura óssea da cliente que tá dando o ponto inicial da sobrancelha, o ponto alto, respeitando sempre o arco do cupido, o meio do nariz, o ponto alto, olha para você ver como não tem erro, ele traz para a gente isso. O ponto final é o arco do cupido,
cantinho do nariz, canto externo do olho, ó, bem no cantinho externo do olho. Então, você tem o ponto inicial, ponto alto, ponto final, a largura. Eu ensinei vocês com o próprio dedo, você vai encontrar a cavidade lá, o início da largura, aqui seria o início. A espessura também tem um canal lá que a gente identifica na cliente, na boneca, no caso aqui não tem. Então aqui é sua largura, mas lógico que você vai jogar a régua sempre para diagonal. Para quê? Porque a reta da sobrancelha, ela não é assim, ela é na diagonal. Você vai ligar os pontos, né? Você vai ligar os pontos. Isso aqui eu não estou ensinando ainda vocês a construir o design. Eu estou ensinando vocês a identificar a estrutura óssea através da identificação na cliente. Quando você faz essa leitura, você consegue criar qualquer design, baseado na estrutura óssea. Então, aqui é para que vocês tenham só uma noção de como é o trabalho, como traz um diferencial para o seu trabalho quando você identifica a estrutura óssea da sobrancelha da cliente, porque você não fica refém de, de, de conhecer o tipo de rosto, você não fica refém se aquele rosto ele é, você não fica refém para saber se o rosto é redondo, se o rosto é quadrado, se o rosto é fino, se ele é diagonal. O que vai te dar a largura, o início, o ponto alto, o ponto final é a própria estrutura óssea da cliente. É a própria estrutura, então não tem erro. É a estrutura da cliente óssea. Olha que legal, ó, cavidade ocular. É essa estrutura que vai revelar o design ideal para cada cliente. Uma vez você identificando ou treinando o seu olhar para isso, gente, é só vai passando os dedos no seu rosto aí, vai identificando essa cavidade aqui, ó. É uma cavidade chama supraorbital, né? Cavidade dos olhos. Aí depois nós temos a margem, que é o limite da largura superior, que chama margem supraorbital, que quando você está lá com a cliente deitada, você identifica com o próprio lápis demográfico, você consegue posicionar ele e achar o ponto alto e o ponto final. Aqui não tem, a boneca não tem, mas eu só quero mostrar aqui a direção para vocês. Esse canal fica mais ou menos assim, ó. Ele faz uma volta certinha aqui na sobrancelha. E é muito fácil identificar porque você passa o dedo lá na hora que você está construindo o seu design. Você consegue identificar isso muito fácil. E depois disso, o que que você fez todo o design, identificou a largura para que você não erre, para que você tenha um design perfeito mesmo, você vai transferir as medidas. Você vai pegar um paquímetro, esse paquímetro você vai transferir a medida, a mesma largura do início para o ponto alto, você vai colocar no outro lado da sobrancelha, do ponto alto para o ponto final, você coloca do outro lado da sobrancelha. E a largura, a mesma coisa. Então, você só precisa identificar uma sobrancelha para depois transferir as medidas de uma para outra. Dessa forma, você cria um design perfeito, harmônico, um design que está bem alinhado com a estrutura óssea
e com a anatomia da cliente. Então você não erra, não tem como errar dessa forma. E é isso, gente. Eu espero ter ajudado vocês. Oi, Mi. Obrigada, meu amor. Deus abençoa. Fabiana, obrigada. Cláudia, boa noite. Boa noite. Fabi, sejam todas bem-vindas. Amanda, Andressa, todas muito bem-vindas. Gente, eu gostaria que vocês respondessem aqui nos comentários para mim. Vocês já conheciam esse tipo de análise? Vocês já conheciam esse tipo de análise? Boa noite, Ruth. Por que esse tipo de análise? Responde aqui para mim, Fabiana, Ruth, Andrés. Você já conhecia esse tipo de análise? Porque a maioria dos alunos, eles sabem trabalhar muito bem o design, mas eles trabalham com a régua, o paquímetro. Eles, se não tivesse esse tipo de ferramenta para eles, como eles conseguiriam desenvolver uma sobrancelha, né? Eu dei o exemplo aqui de pessoas com alopécia, mas tem pessoas que quase não têm fios nenhum. Quem não é um design experiente, ele não consegue nem identificar onde começa, onde termina essa sobrancelha. Você entendendo sobre a anatomia da face, principalmente do olho aqui, do nariz, você traz um design harmônico. Quando a gente é, Quando a gente identifica o centro do rosto, que ele tem a base como divisão aqui, o arco do cupido, a gente traz equilíbrio para esse rosto. O lado direito, você identificou o tipo de design ideal, você vai transferir para o lado esquerdo. Ah, obrigada, Lindenberg, obrigada. Eu espero que vocês tenham entendido isso, porque isso aqui, gente, imagine que vocês não tenham ferramenta para trabalhar, ou que a cliente chegue na sua clínica e ela tenha alopécia, que ela não tenha pelo nenhum. Não precisa nem ter alopécia. Eu acho que existe pessoas que não devem ter nenhum tipo de pelo, eu nunca peguei, né? Eu já peguei com muito pouco pelo, mas foi muito perceptível para mim, uma vez que eu já tinha esse entendimento de fazer a análise da estrutura óssea do rosto. Amanda, seja bem-vinda. Então, assim, isso aqui é uma ferramenta maravilhosa para você criar um design ideal para cada tipo de rosto, que vai ficar em perfeita harmonia com aquela estrutura da face, com o rosto da cliente. Você não precisa entender de anatomia, você não precisa entender de harmonização do rosto para que você crie um design a partir do momento que você entende da estrutura óssea. Quando você entende, você sabe que o, o, o início da cavidade ocular aqui, a base também, a estrutura do ossinho do nariz, que você entende o arco do cupido aqui, que ele é o centro, que você vai dividir essa sobrancelha ao meio, onde você tem o limite de início dessa sobrancelha, o limite final. Não tem como errar, gente. Não tem como errar. Isso aqui vai levar o seu trabalho para um nível assim extraordinário. Isso aqui é o que identifica uma excelente profissional de uma profissional que está iniciando, tá? Porque quando você entende isso, você pode ficar tranquila, você é capaz de fazer um design em qualquer tipo de rosto.
seja ela magrinha, seja ela oriental. Pri, sua linda, seja bem-vinda. Will, seja bem-vindo. Gente, é isso. Quando você começa a entender da estrutura da face, não há design que te segura. Você não encontra dificuldade para fazer um design. Então, a cliente pode vir careca de tudo que você consegue identificar. A cliente pode vir careca que você consegue fazer uma análise. Então, não tem como errar. Eu mostrei aqui para vocês como identificar os pontos, né? O ponto inicial, tem pessoas que colocam o ponto 1, ponto 2, ponto 3. O ponto 4 é a largura. Então, você entendendo da anatomia do rosto aqui. Ah, obrigada, Pri, obrigada. Obrigada, amada. Eu espero que você tenha gostado dessa explicação, assim como todos que estão assistindo a live, porque, ô Pri, o mais importante aqui é que com esse tipo de explicação, o aluno ele entendendo da anatomia aqui da face óssea, ele entendendo da estrutura óssea, ele não precisa utilizar nem ferramenta, porque a própria estrutura ele limita onde vai ser o design da cliente. E com o melhor de tudo, o mais bacana de tudo, vai ser o design ideal. Vai ser o design para ela, é o design que Papai do Céu deu para ela. Vai ser o design próprio para ela, que Deus trouxe para ela. Que eu falo que Deus, gente, ele é matemático, tá? Mas ele é matemático, mas ele não é exata. Então nós não temos uma perfeição de ser exatamente milimetricamente correto, mas a gente consegue trazer um equilíbrio na harmonização da face, né? Trazer uma harmonia ali naquela face através da micropigmentação, porque a gente equilibra as medidas, baseado sempre na estrutura óssea aqui da face, gente, na estrutura da face. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que foi aulão, viu? Não, nunca erra, Pri, nunca erra. Quando a gente entende isso, poxa, não tem como errar, não tem como errar. A gente tem as ferramentas que vai nos ajudar, tem gente que trabalha com régua, tem gente que trabalha com linha, tem gente que trabalha com paquímetro, com compasso, mas isso aí é só é uma ferramenta de segundo plano. Quando você consegue trabalhar com a estrutura óssea da face, a gente acaba elevando o nosso trabalho. O nosso trabalho ele entra para outro nível, um nível que está muito além ali, a gente consegue já identificar muitas vezes quando a cliente está na nossa frente, a gente está fazendo uma avaliação, a gente já consegue fazer toda uma análise, né, visual de como vai ficar aquela sobrancelha. Vai ficar gravada, Pri. Todas as lives aqui, elas ficam gravadas. Eu espero que vocês tenham gostado. E brigadão por ter participado. Eu sei que não é fácil a gente parar o nosso tempo hoje, que é tão precioso, para assistir uma live. Mas essa live aqui ela é de grande importância para que as pessoas consigam identificar e já ir treinando o olhar, né? Para que ele eleve o trabalho
Sim, sim, vai estar lá. Ah, obrigado, Eudemar, obrigada. Que bom que vocês entenderam. Que bom que vocês entenderam, porque isso aqui é conhecimento. E tudo que a gente aprendeu, né, que eu aprendi em anos de estudos, eu vou trazer para vocês de forma simples. Eu ensino muito mais lá no meu curso, eu ensino qual é o limite de espessura, qual que é a espessura ideal para a mulher brasileira, sabe? A gente ensina, eu devo ou não devo sair desse design? A cliente chega muitas vezes para a gente e fala assim: olha, eu quero um olhar bem levantado, eu gostaria que você fizesse meu ponto alto lá em cima. E aí, quando ela vier com essa dúvida? Eu esclareço tudo isso para vocês dentro do meu curso, gente. É tudo muito bem explicado, de forma didática, de forma de fácil compreensão. Mas eu preciso que vocês me acompanhem aqui, me acompanhem lá no curso, que vocês venham aprender. O curso está muito legal. E é isso. Tem muito mais lá para que você se torne uma profissional de um nível superior, uma profissional que consegue faturar 500, 600, 700 e até mais aí na área da micropigmentação. Eu tenho colegas aqui na região mesmo que elas cobram 1.200 numa micropigmentação. Consigo ajudar o kit de trabalho, inclusive no meu curso, eu ensino você a montar um kit de trabalho de baixo custo e de qualidade, tá, gente? Então, você consegue já iniciar na área da micropigmentação investindo pouco, né? Que é um investimento. Ai, que linda, Pri, que linda. Pri, eu gostaria que você viesse aqui um dia me visitar. Seu trabalho também é incrível, eu te acompanho nas redes sociais. Seu trabalho é incrível e eu sei o quanto você vem dedicando aí na sua vida profissional, o quanto você tem dedicado na sua vida profissional para ser a profissional que você é hoje. Eu tenho orgulho de você.